Fala pessoal, a paz do Senhor. Estamos aí dando início à nossa aula de métodos práticos para discipular e formar líderes locais. Nós estamos dentro da disciplina Como plantar igrejas contextualizadas, ou seja, plantar igrejas em diferentes tribos, povos, nações que você pode percorrer, ou até mesmo dentro da tua cidade, nos desafios locais, dentro da área urbana, que você vai encontrar aí alguns desafios para poder plantar projetos, trabalhos que você vai estar desenvolvendo a tua missão que Deus confiou para você. E hoje nós vamos ver um assunto muito importante, né, que é como discipular e formar líderes locais. Porque toda missão, todo propósito da missão, ela tem que formar discípulos. Você precisa formar discípulos que carregam aí a visão que Deus te entregou para você, né, o propósito que Deus colocou sobre a tua vida para que possa ser dado continuidade após talvez a sua saída, a sua partida, né? E isso é muito importante porque muitas pessoas, muitas das vezes, não se preocupam com formar discípulos e aí, automaticamente, se ela vai embora, ou ela muda de cidade, ou vai para uma outra localidade, enterra-se e perde tudo aquilo que Deus estava fazendo através da vida daquela pessoa. Então entenda isso, você que é missionário, você que é missionário, um dos desafios que você tem é formar discípulos. A palavra de Deus nos ensina isso, né? Ide e fazei discípulos. Então, formar discípulo é extremamente essencial para que aquilo que Deus confiou nas tuas mãos possa dar continuidade, seja com você ou seja através de outras pessoas que você vai formar ao longo da tua caminhada. Então, esse conteúdo agora, a gente vai aprender algumas coisas que são extremamente importantes nessa formação de discípulos para formar líderes locais, onde você vai executar aquilo que Deus confiou para você. O que é um discipulado eficaz? Aqui tem alguns pontos importantes aí para nós podermos gravar. Primeiramente, que é um relacionamento intencional. Então, nós temos que construir laços profundos e propósito em cada interação. Então, quando você já vai com essa intenção de poder formar discípulo, então você já vai estar com esse olhar clínico para a situação, para as pessoas que vão estar naquele ambiente onde você vai estar desenvolvendo a missão que Deus confiou para você. E quando você identifica pessoas com potenciais para serem futuros líderes, então você vai desenvolver laços com essa pessoa profundos, né, de relacionamento. E claro que tudo que você vai transferir para ela vai ter um propósito, né? Cada interação que você vai desenvolver com ela, cada ação que você vai produzir naquele ambiente junto com aquela pessoa, você então está relacionando a uma intenção de formação desse indivíduo como um discípulo daquilo que Deus confiou para a tua vida. Segundo passo é um ensino contextualizado. Então, no teu cotidiano com essa pessoa, você precisa então trazer aquilo que você quer transferir para a pessoa dentro do contexto que ela está, né? Dentro da forma de aplicar no ambiente onde ela está, né? Nós já vimos aí uma disciplina sobre mensagens contextualizadas, né? Então você pode utilizar de vários meios, mecanismos, desde que você não distorça o ensino da palavra de Deus, a palavra bíblica, não distorça ali as escrituras, mas você pode trazer exemplos da cultura, exemplos da localização onde aquela pessoa está, para poder então fazer essa adaptação, né, à realidade, à cultura e à necessidade daquele discípulo específico, né, aquela pessoa que você está discipulando e trazendo ela para assumir uma liderança ou conduzir algum trabalho que você vai deixar ali para que possa ser dado continuidade. Então você tem um relacionamento intencional, tudo que você vai produzir junto com essa pessoa tem uma intenção, né, para aquilo que você já está idealizando. Você vai trazer um ensino contextualizado, adaptando aí a realidade daquela pessoa, seja a cultura e as necessidades específicas daquele discípulo. E aí um outro passo, terceiro, que é a modelagem, né? Você vai demonstrar através do exemplo prático o que se espera do discípulo. E aqui, assim, a gente faz muito isso aqui nas nossas missões, né? Nós costumamos trabalhar de forma bem individualizada com pessoas e trazendo para momentos de oração, para momentos de ensino, aonde a gente demonstra para a pessoa através de exemplos práticos, né? Não só o que se espera dela, mas também a forma que ela deve conduzir em determinadas situações. E sempre transferindo aquilo que Deus colocou em nossa vida, que Deus mostrou para nós que é importante.
Por quê? Porque essa pessoa ela vai então captando, ela vai gravando aquilo no coração dela, né? E ela vai se tornando um discípulo que vai depois, amanhã ou depois, transferir também para outros liderados, outras pessoas que ele também vai formar como discípulos. É uma mensagem que ela vai continuando de geração em geração. Por isso que é importante você estar pensando no discipulado eficaz que carrega todas essas informações que você está recebendo. Então, nós temos um relacionamento, temos ensino contextualizado, modelamos com exemplos práticos e agora nós vamos, então, empoderar essa pessoa. Porque isso é outra coisa também que muitas igrejas não fazem. Uma igreja deveria formar discípulos, né? Não membros de igreja, né? Pessoas que vão estar ali para apenas ser telespectadores de um culto, mas não terem envolvimento na missão que Deus confiou para determinado ambiente ou determinado local. Então, a ideia é que uma igreja consiga formar discípulos, né? Discípulos que vão cumprir a chamada que Deus tem para a vida delas, dentro da visão que Deus colocou para aquele líder que formou esses discípulos. Então, o empoderamento é quando você então começa a encorajar essa pessoa, dar autonomia para ela, incentivar ela a usar os dons. Nós temos muitas pessoas hoje que têm dons aí e estão paradas, né? Muitas vezes sem fazer absolutamente nada, porque não são empoderadas para isso, né? Ninguém quis formar essa pessoa realmente um discípulo para que ela possa levar a mensagem de Cristo e possa formar outros discípulos também. Então, nós que somos missionários, que estamos no campo, estamos indo a determinados locais para fazer a obra para Deus, nós precisamos entender que nós vamos seguir com esse olhar clínico de formar discípulos e vamos sim empoderar essas pessoas, né? Vamos encorajar a elas, vamos dar oportunidade para elas, vamos colocar elas para ministrar a palavra, vamos colocar elas para conduzir uma dinâmica para as crianças, se o seu ministério é lidar com crianças, vamos colocar ela para poder servir um café, uma refeição, não sei, né? Dentro daquilo que Deus chamou você para fazer, da visão que Deus te deu e do propósito que Deus colocou no teu coração, você vai formar um discípulo, mas você vai dando empoderamento para ele, você vai encorajando ele e dando autonomia dentro da visão que Deus te deu, para que ele também possa se sentir confiante e amanhã ou depois formar outros discípulos. Então é extremamente importante o empoderamento. E por fim, a prestação de contas, né? Que é estabelecer um ambiente de apoio e responsabilidade mútua. Então, à medida que essa pessoa ela vai sendo empoderada, o próximo estágio dessa discipulada eficaz é então você, acima daquilo que você deu a ele de autonomia, você também começar a estabelecer um ambiente de responsabilidade, que ele participe daquilo que você entendeu, a visão que Deus te deu para aquele local. Exemplo, agora ele faz parte de uma escola, por exemplo, de ensino, se esse é um direcionamento que Deus te deu, ele está fazendo aulas, ele está ministrando aulas, então agora ele também precisa prestar conta daquilo que ele está entregando para aquelas pessoas, o conteúdo, as avaliações, os métodos que ele está aplicando, quantas pessoas estão tendo frequência, se estão, se não estão, porque agora ele está fazendo parte daquilo que você também está fazendo, da visão que Deus te deu. Então isso é extremamente importante, você pensar como que isso pode ser aplicado dentro daquilo que Deus colocou para você, do que você está fazendo. Então esses são os iniciais para a gente poder fazer um discipulado eficaz, né? Para que a gente possa ter líderes, pessoas que vão ser discipuladas por você, que vão conseguir dar continuidade naquilo que você vai estar fazendo e estabelecendo. Nós temos aqui vários testemunhos aqui dentro da nossa obra missionária, né, de projetos que nós começamos, que hoje não são mais sob a nossa liderança, estão sob a liderança de outras pessoas, mas que nós seguimos esses passos para formar esse líder que hoje assumiu a direção desses projetos de forma eficaz. Então a gente construiu um relacionamento intencional, distribuímos ali autonomia para a pessoa, adaptamos a mensagem para a interpretação que ela deveria ter sobre aqueles contextos, modelamos ali a forma de aplicar o ensino para aquela pessoa, para que ela conseguisse absorver tudo aquilo que era necessário, e hoje ela é uma liderança dentro de vários projetos nossos missionários, né? Porque ela foi formada e foi trabalhada para poder dar continuidade. Eu lembro que uma vez, isso aconteceu em 2023, né, quando Deus falou ao meu coração nessa transição de discipulados, de líderes, que aquilo que nós carregamos, a gente nunca deve deixar cair no nosso coração e achar que é nosso, né? Nada é nosso, tudo é do Senhor, a obra é dele. É ele
nos convidou para fazer parte daquilo que ele está fazendo. Então, por isso que nada é nosso. Então, nós temos que formar outras pessoas. E talvez outras pessoas vão dar continuidade naquilo que você começou. E a Bíblia é muito clara, né? Um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. Então, quer dizer que alguns vão ser convidados a plantar. Mas esses que plantam também vão dar direções e formar discípulos para que outros possam regar. E Deus vai dar o crescimento. Então, nós temos que entender essa profundidade do discipulado, daquilo que Jesus deixou escrito para nós, para que a gente possa ter continuidade naquilo que Deus nos confiou. Temos muitas pessoas que eu conheço na trajetória que têm grandes chamados, mas não têm discípulos. Então quer dizer que se essa pessoa vier a faltar em algum momento, aquilo que Deus confiou para a vida dela não tem continuidade. Ninguém vai dar continuidade. Então, se você está entendendo isso da parte de Deus hoje, entenda que a primeira missão tua nos próximos dias é pensar como formar um discípulo daquilo que Deus chamou você para fazer. Ok? Métodos práticos de discipulado. Então, aqui nós temos algumas práticas que podem ser desenvolvidas por você. Primeiro são encontros individuais, um a um. Isso é muito importante, gente. Por quê? Porque no encontro individual, você vai conseguir trazer estudo aprofundado da palavra, em cima da visão que Deus te deu. Você vai trazer compartilhamento de vida e oração intercessória pelo propósito que está sendo gerado na vida daquela pessoa que está sendo discipulada por você. Você vai conseguir definir metas e crescimento espiritual e ministerial para essa pessoa e vai fazer um acompanhamento personalizado. Então, isso é extremamente importante, tá, gente? Nós temos como uma prática, né, para a formação de líderes discipulados, pessoas líderes que vão ser eficazes dentro da visão e trabalhar esse método um a um. Né? Se for casal, trabalhar com o casal também. Né? Passar a visão para o casal, porque não adianta você também passar só para o esposo ou passar para a esposa, mas os dois não compreenderem aquilo que você está transferindo para um ou para outro e depois gerar um conflito dentro do relacionamento daquelas pessoas. Então é extremamente importante você dedicar tempo no encontros individuais um a um para aquela pessoa que você está discipulando para formar um discípulo, uma liderança eficaz, um líder local dentro da visão que Deus te deu. Então, produza encontros individuais. Outros é produzir grupos pequenos, tá? Por que grupos pequenos, gente? Porque quando tem muitas pessoas, eu já tive várias experiências com isso, de ministrar aula de missões, por exemplo, para várias pessoas e a compreensão e a absorção ser muito pequena, porque há muita distração, as pessoas às vezes ficam tímidas e não geram perguntas, não se envolvem nas atividades, porque ficam com vergonha, e aí acaba aquele aprendizado não sendo tão eficaz. Então, trabalhar com grupos pequenos, né, você produz então um ambiente de comunhão, ensino e aplicação prática, né, que é o que deve ser feito naquilo que Deus confiou para você. Você produz discussões interativas sobre temas relevantes, por isso que um grupo pequeno ele favorece isso, né? Por exemplo, aqui nas Missões de Meia Brasil, nós temos toda sexta-feira que a gente chama de sala de missões, né? É um grupo pequeno, né, que se reúne, a gente tem um tempo de oração, e depois do tempo de oração, nós compartilhamos alguns temas específicos e ouvimos das pessoas o que Deus está falando para elas ou o que elas têm para trazer para aquele grupo naquele momento. Então isso é bem interessante, é bem relevante e a gente vê muitos frutos saindo desse grupo pequeno que está ali com esse propósito, e o nosso propósito é levar eles também a serem discípulos e carregarem a visão que Deus entregou para o nosso ministério. Então você tem uma prestação de contas e apoio mútuo, e é uma oportunidade também para exercício de liderança, né? Então você vai ver que as pessoas que estão desenvolvendo esse estilo de liderança, esse princípio de liderança na vida delas, elas também vão ter posições dentro desse movimento, né? Desse grupo pequeno, né? Você vai começar a ver aquilo que você está fazendo no seu discipulado um a um com ela, você vai começar a ver os frutos desses pequenos grupos, dessa pessoa se desenvolvendo e executando e também já qualificando outros discípulos a partir dela. E o terceiro é o acompanhamento em campo, né? Uma mentoria ativa. Então, levar o discípulo a observar e participar de atividades ministeriais, visitas, ensinos, cultos, onde você for ministrar, trabalhos, projetos que você for desenvolver alguma ação,
Então, essa pessoa ela tem que ir com você, né? Jesus ensinou dessa forma, né? Pegou ali os discípulos e levou eles a campo junto com ele, para que eles pudessem ver na prática aquilo que era a visão, aquilo que Jesus estava transferindo para o coração deles, né? E oferecer sempre feedbacks construtivos e encorajamento imediato, né? Então, dentro do campo, à medida que você vai colocar eles para poderem fazer é, aquilo que Deus colocou na tua vida, para que eles possam também colocar ali a mão na massa, lembrar de dar feedback para eles, né? Para ser algo construtivo, para a pessoa poder crescer a cada encontro que ele tiver com você, a cada oportunidade que for gerada, ele ter esse desenvolvimento. Então, essa mentoria ativa ela é extremamente importante para o discipulado, que é um outro, às vezes, descuido que muita liderança tem, né, na formação de discipulado, de não realmente pegar a pessoa e falar assim, olha, não foi legal, você poderia ter feito uma mensagem, talvez indo para esse direcionamento, mas olha, bacana, vamos lá que na próxima a gente vai conseguir melhorar, né? Sempre encorajando a pessoa para cima, mas não deixar de dar um feedback, né? Um feedback construtivo para que ela possa se desenvolver, né? Porque senão você não vai formar discípulos, né? A pessoa vai sempre achar que está tudo bem e nunca vai chegar naquilo que é o objetivo. Então, esses três itens são extremamente importantes, são métodos muito práticos que funcionam para você formar um discípulo, tá? E de maneira até rápida, dependendo da tua disponibilidade, a disponibilidade da pessoa que está sendo discipulada, você consegue rapidamente transferir aquilo que Deus entregou para a tua vida para que outra pessoa possa dar continuidade e levar com a mesma excelência aquilo que você já está fazendo, ok? Então entendemos aí a questão de algumas regras, né, para formar discípulos. E agora então vamos buscar como formar esse líder local, né, esse desenvolvimento dessa liderança local, que é esse líder que vai dar continuidade no trabalho. O primeiro passo, né, é a nossa identificação de potenciais líderes. Então nós temos que observar essas características que estão aqui nesse slide, né? Então observar a características como fidelidade. Essa pessoa tem realmente uma entrega para aquilo que está sendo feito. Por exemplo, você tem um projeto com criança lá. Você estabeleceu um projeto com criança numa comunidade carente. Tem pessoas que vão estar lá todos os dias que você estiver lá, todo momento que tiver um encontro, ela vai estar lá. Muitas das vezes vai chegar primeiro que todo mundo, vai te ajudar na organização. Ela tem uma fidelidade para a visão, né? Para aquilo que você está fazendo, para o propósito que Deus colocou sobre a tua vida, né? Ela tem disponibilidade, né? Isso é muito importante, porque um líder local precisa ter disponibilidade para dar continuidade naquilo que está sendo feito. Tem desejo de aprender e servir. Então você vai ver que a pessoa está se movimentando dessa forma, né? E também tem capacidade de poder ensinar outros, né? Então você vê que ele aprende, mas ele também logo ele multiplica. E delegar pequena responsabilidade para variar o potencial dessa liderança, né? Então você vai observar essas características, e se ele é essa pessoa, nós já vimos ali no discipulado eficaz no slide seguinte o que a gente deve fazer, né, sobre o empoderamento, e aí nós vamos então passando, né, devagarzinho para essa pessoa responsabilidades para avaliar se ela tem um potencial de liderança ou não naquele ambiente onde você está. Treinamento específico de capacitação, então seminários de liderança, comunicação, gestão de equipe, resolução de conflito, cursos e materiais de estudo dirigido, online ou presencial, desenvolvimento de habilidades práticas, oratória, planejamento, organização, tudo isso você pode desenvolver para essa pessoa que está sendo desenvolvida por um líder local ou para lideranças, né? Porque não quer dizer que você vai formar apenas um, você pode trabalhar um grupo maior de pessoas. Aí nós vamos ter aí no slide anterior, que nós falamos, discipulado 1 a 1, grupos pequenos, né? E vamos ter a mentoria ativa, né? Então a gente pode pegar nos grupos pequenos, por exemplo, e trabalhar questões específicas de liderança. Pode ser um grupo pequeno de líderes, né, locais ali que estão em desenvolvimento, você pode montar estratégias para poder ativar esse pessoal então poder estar habilitado para exercer aquilo que Deus projetou para a tua vida através do propósito que colocou sobre você. Segundo, mentoria contínua, né? Então disponibilidade para aconselhamento, orientação e apoio diante de desafios e incentivo ao crescimento pessoal, espiritual e emocional. Então a gente identifica os líderes, nós vamos capacitar esses líderes e vamos fazer uma mentoria contínua, que é o que a gente comentou ali na mentoria ativa, né, do slide anterior. E oportunidade de liderança. Então convidar para liderar projetos,
ministérios, assumir novas responsabilidades, dar espaço para que eles exerçam os seus dons e chamados como acompanhamento. Então, aqui é o princípio da formação. Nós vimos aqui nos métodos práticos que, basicamente, as 3 etapas que estão, elas se completam dentro dessa operação. Por isso, se você gravar esse método aqui, encontro a 1, grupos pequenos e a mentoria ativa, você praticamente consegue desenvolver uma liderança, né, de forma eficaz. Não esquecer desse slide 1, que nós falamos aqui sobre do relacionamento intencional, o ensino, a modelagem e o empoderamento, para que essa pessoa, né, ela vá se desenvolver. Então, nada mais é do que toda essa disciplina que nós estamos vendo agora, que são os métodos práticos, né, para você discipular e formar líderes locais. Então, essa é a nossa ideia com essa aula, né, que você consiga pegar aqui insights para a tua jornada, que você consiga trazer pessoas e formar essas pessoas. Ok, gente? E talvez você vai ter frustrações nessa jornada, pode acontecer, né? Eu já formei várias pessoas e diante de formações, muitos deixaram a gente, não deu continuidade dentro da nossa visão, mas a gente sabe, né, ouvindo a história dessa pessoa, ela desenvolveu e formou outros discípulos lá na outra ponta, dentro da visão que ele tinha, do propósito que ele tinha, e glória a Deus por isso, porque ele pegou coisas com a gente boa, né, pegou insights valorosos para o ministério que Deus tinha para a vida dele, e deu continuidade, não dentro da visão nossa, mas dentro da visão que Deus tinha para ele. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Como eu falei, nada é nosso, né? Nós estamos apenas a serviço de Deus dentro da missão que Deus nos confiou. E aqui alguns desafios e soluções mais comuns, né, que a gente tem. Então, primeiro desafio, falta de tempo e prioridade. Então, isso aqui, gente, é algo que vai acontecer sempre, né? A maior parte das pessoas vão dizer que não tem tempo, que você quer marcar o discipulado lá da pessoa numa segunda-feira, 20 horas da noite, a pessoa fala que tem compromisso, que não consegue chegar. Então, ela não prioriza esse tempo, né, essa valorização, né? Então, nós temos que ensinar essa pessoa a gestão do tempo, né? Integrar o discipulado na rotina diária e priorizar os encontros. E como que você vai fazer um discipulado 1 a 1 ou vai fazer grupos pequenos para poder formar essas pessoas não querem, né, se envolver, né? Então, isso é algo muito grande. E acontece algo, um esfriamento muito grande na vida das pessoas, que a gente percebe, que elas priorizam todas as outras coisas, né? E muitas das vezes não fazem nada, tá, gente? Muitas das vezes elas ficam em casa, vendo televisão, Netflix, e até Instagram ou Facebook, mas não priorizam esse ambiente de comunhão e de formação e de capacitação para que elas possam desenvolver o que Deus chamou para a vida delas. Então, a falta de tempo e prioridade é um dos principais desafios que a gente encontra por parte de quem, né, está sendo discipulado. Um segundo desafio é resistência ou falta de interesse do discípulo, né? Então, às vezes a pessoa ela até entende que é importante, por exemplo, uma escola como essa, né? Nós começamos aí quase o dobro de pessoas que estão dentro da sala hoje, mas muitos não têm interesse, não querem ouvir, acham que é mais apenas um assunto, enfim, não têm interesse em trabalharem o seu ministério. Gente, é muito importante, sabe por quê? A cada aula, a cada matéria que você vai ver, se você estiver estudando e com direções do Espírito Santo para a tua vida, você vai ter algum insight que vai ser útil para o teu ministério, né? Eu fiz faculdade de teologia, fiz pós-graduação em várias áreas, e por mais que às vezes eu falava assim, puxa, mais um mês, mais uma matéria, quando eu começava a estudar, mesmo que a matéria não era tão atrativa, eu falava assim, nossa, esse contexto aqui da disciplina, legal, gostei, vou aplicar isso para mim. Então a gente acaba tirando alguma coisa, sempre a gente vai tirar algo, né? Sempre o Espírito Santo de Deus vai trazer algo para nós, uma revelação daquilo que a gente precisa, né? Então, um desafio é esse, a falta de interesse das pessoas. E qual que é a solução para isso? Orar, vamos persistir com amor, vamos buscar compreender a causa, e se necessário, você vê que realmente não dá, aquela pessoa não quer, vamos pular e vamos investir em outra pessoa, porque com certeza vai ter outras pessoas que vão ter interesse. Outro desafio, escassez de recursos ou materiais. Então, a gente que forma discípulos e constantemente a gente se depara com isso, né? A gente quer às vezes ter algum material, talvez um local mais apropriado, né? E essa escassez é um desafio muitas das vezes para nós que queremos formar discípulos, né? Às vezes você vai discipular talvez numa comunidade carente ou vai fazer discípulos dentro
de um povoado, dentro de uma tribo, como a gente tem as experiências nossas aqui das missões, a gente chega em determinado ambiente que a gente não tem muito recurso, né? Não tem muito recurso audiovisual, não tem muito recurso digital, enfim. E aí a solução para isso é utilizar a Bíblia, né, como principal ferramenta. Criar materiais simples e focar no relacionamento, né, e na oralidade. E aí é o que a gente falou lá no primeiro slide, né? Discipulado eficaz, né? O relacionamento intencional. Então ele já está lá na primeira base que a gente já viu aí no slide. E aqui reforça que é uma das nossas prioridades focar nisso. E aí depois no método 1 a 1 você vai aproximando e fazendo cada vez mais essa intensidade, né? E um outro desafio é o medo de delegar ou de perder o controle, né? E aí, gente, isso aqui, nós temos que ser curado disso, né? Muitos líderes que eu conheço mesmo, pessoas com muita capacidade, têm medo até, às vezes, de dar uma oportunidade no altar para uma pessoa poder pregar a palavra. Às vezes a pessoa até tem um chamado, mas a liderança não abre espaço. Por quê? Porque ela tem medo, né? Medo de perder o controle, medo de delegar ali alguma atribuição para aquela pessoa. E a solução que nós temos para isso, né? Nós que estamos aí formando discípulo, é confiar no potencial do outro, né? E oferecer acompanhamento próximo e celebrar as pequenas vitórias, que é o que a gente falou lá do nosso discipulado na formação dos líderes, né? A melhoria contínua, né? Então, nós não temos que ter medo, nós temos que encorajar as pessoas mesmo, empoderar elas e fazer esse acompanhamento ativo delas para que elas possam crescer, né, naquilo que nós entendemos como a visão do nosso ministério, daquilo que Deus confiou para você, daquilo que Deus entregou para a tua vida, e vamos para cima, vamos incentivar, vamos dar oportunidades sem medo. Gente, eu já dei oportunidades para dezenas de pessoas dentro dos nossos cultos, da nossa igreja, e eu já tive momentos que a gente ficou impressionado da forma que Deus usou dessas pessoas, né, que estavam ali sendo discipuladas, né, e foram usadas de maneira poderosa por Deus, de ter pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, um avivamento acontecendo na vida através da vida daquela pessoa. E louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus por isso. Então, nós precisamos, como líderes, como pessoas que estão dentro de uma missão, que Deus confiou algo grande, não ter medo de delegar, né, ou até mesmo de perder o controle de determinada situação. Tudo vai passar, né? Os erros de hoje serão os acertos de amanhã. Então, na nossa vida, a gente tem que aprender com isso e aprender a levar outras pessoas a também conseguirem alcançar o que Deus tem para a vida delas. Então, esses são os desafios e as soluções mais comuns. Hoje a nossa matéria é um pouquinho mais curta, né? O conteúdo é bem rápido, mas eu creio que espero que tenha despertado algo em você para você poder gerar discípulos e líderes locais dentro daquilo que Deus confiou para você, porque discipular nada mais é do que formar líderes, né? É um investimento estratégico e relacional. Então, tem que ter estratégia e temos que ter, né, essa jornada relacional aí com essas pessoas. Ele é um processo contínuo que visa a multiplicação e a autossustentação da liderança. E o foco principal deve ser sempre na capacitação e no empoderamento de outros, para que eles, por sua vez, também possam discipular e formar novos líderes. Então, quando você estiver alcançando isso, tiver ver a visão que Deus te deu se multiplicando, passando de um para outro, de outro para outro, outro para outro, outro para outro, de forma automática, por conta daquilo que você fez com um, ou com dois, ou com 10, ou com 15, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o propósito, né? Estamos cumprindo a palavra que Jesus deixou escrito para nós, né? E de fazer discípulo de todas as nações. Então a gente está cumprindo essa parte do versículo. E estamos aí fazendo que o nome do Senhor seja conhecido, exaltado, glorificado através daquilo que Ele confiou para as nossas vidas. Então eu espero que você tenha conseguido absorver algo sobre esse conteúdo e que você possa compartilhar lá no nosso grupo a tua experiência, aquilo que você achou dessa aula, para que edifique outros também, né? Que outros também possam ser edificados, talvez pela tua experiência que você teve de formar discípulos. Creio que você talvez já deva ter tido uma experiência, e se não teve também, compartilhe com a gente, porque isso é importante para a edificação de todos. Que Deus te abençoe e que você continue firme conosco até o término dessa escola. Deus abençoe. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.